Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui com o grupo Children of Sions, onde que nós vamos conhecer um pouquinho da história deles, do percurso, de toda a trajetória que eles têm aqui. Enquanto isso, vamos fazer as nossas apresentações, certo? Olá, meu nome é Gabriel Francisco, eu sou o baixista da Children of the Sea e hoje a gente está aqui para falar um pouco aí sobre como surgiu a banda, como que a gente se conheceu e tal, e talvez, quem sabe, sobre o futuro da banda, né, os próximos projetos e o que a gente vai trazer aí. Meu nome é Diego Peterlini, sou guitarrista da banda e o primeiro idealizador do projeto. Estou muito animado em fazer parte aqui do primeiro podcast da Lone Wolf, o Marco. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo, espero que vocês curtam. Fala pessoal, meu nome é Lucas, sou vocalista da Children of the Sea. Estou muito animado aqui de estar participando do podcast, nosso primeiro podcast também, estreando aqui. Muito animado para contar para vocês como a banda se formou, como que é a nossa dinâmica e tudo mais. Bora lá! Nós temos que dizer para o público que nós estávamos fazendo a gravação e de repente apagou tudo. Foi teste, foi um teste. Estamos recomeçando tudo. Faz E parte. posso garantir para você que na conversa que nós estávamos tendo era estava muito 10. Tava legal, tava rica. Muito 10. Bom, sabemos que está faltando um integrante aqui, certo? Isso. Sim. Vocês podem fazer a apresentação desse integrante? O baterista é o Gabriel Bruni. Ele é um rapaz de apenas 16 anos, mas que ele tira as linhas do Saba como ninguém. Ele é um baterista muito talentoso, rapaz jovem, irmão de outros dois músicos também. O Rafael, que é o irmão mais velho, canta muito bem, toca guitarra. E o Caçula, que também ele tem 11 anos, eu acho, da vizinho. Tocava bateria, hoje tá na onda do teatro musical, muito talentoso também o rapazinho. E o Gabriel, infelizmente não conseguiu vir, mas tá na banda aí, batera da Children of the Sea. Nosso Abração computadorzinho, metrônomo ali, ó. Eu abro aqui o Eloyzinho. espaço para vocês aqui do podcast, tanto é que o podcast também tem aquelas pessoas que queiram divulgar o seu trabalho, alguma coisa semelhante, o estúdio também está à disposição, tudo, só entrar em contato. Até porque vocês têm muito que falar do Children of Seal, né? Para nós, né? Isso, que nem eu falo, vocês têm uma habilidade. Eu sou muito suspeito de falar de vocês. Foi em 2 shows que vocês fizeram. Eu vejo como que vocês tocam, se comportam no palco. Além de ser pessoas jovens, pessoas fenomenais, sabe? E mostra exemplo para muitos jovens. O importante é isso. E como nós estávamos dizendo aqui, vocês fazem o ensaio todos no estúdio, certo? Sim. Sabendo que no estúdio nós temos um tipo de preparo e em aberto, por exemplo, você tem outra pegada, né? Com os Uma públicos. dinâmica diferente, com o público, com a regulagem do som. E o estúdio pro ao vivo, para um local mais aberto, você tem que pensar de 2 formas diferentes, Sim. praticamente. Exato. Uma coisa no estúdio é que todos os amplificadores, o retorno tá 360. Então, como a sala, né, 4 paredes ali, o som bate na parede e reflete na gente, tá tudo ok. Ao vivo não é assim. Ao vivo o som ele é direto. Então ele sai do palco, vai pro público e não volta mais. Então se a gente tem alguma referência, tem que ter o retorno ali do palco, muitas vezes não tem. Então a gente tem que pegar a dinâmica dos nossos ensaios, saber mais ou menos o que cada um fez e ficar assim, atento, né? Por exemplo, muitas vezes o Diego tá fazendo solo ali da guitarra, eu vou na parte da bateria ali, eu fico concentrado no que o Gabriel tá fazendo na bateria, porque com o barulho do prato, às vezes a frequência cobre, né? O solo da guitarra. Mas eu já dou um toque pra ele, ó, tá acabando o solo, faz a virada, eu já volto ali cantar. Tanto que Então, o
Gabriel é um dos que reclama que não consegue ouvir o solo. Ele fala, eu É, escutei tudo, só quando chega no solo, não consigo É, escutar. para isso tem que ter todo um macete, né? Dentro do exato, grupo, exato. né? Até É, porque sim. a caixa da guitarra fica do lado esquerdo, bem do lado do chimbal dele. Então conflita, né, a Exato. frequência da. Tem que ser pensado essas coisas, né? Mas a gente se dá muito bem no palco porque a gente ensaia muito o repertório que a gente vai fazer no show e não só passa uma vez no estúdio, a gente passa 2 vezes no mesmo ensaio, 3 vezes se for necessário. Se alguma música não tá legal, a gente para e foca nela. É. Porque na hora de tocar ao vivo, a gente tem que ter a certeza do que tá fazendo, independente de um errar uma nota, mas já voltar no tempo correto para ninguém se embananar É, ali. sim. Sim, tem que. O entrosamento de uma banda é como se fosse um treino de musculação. Você treina aquele músculo até fortalecer. O entrosamento ele é muito parecido. Você fazer 1, 2 ensaios e ir para um show pode dar certo, mas Com certeza. você ensaiar várias vezes o repertório até vocês se entenderem é outra coisa. E por que o Black Sabbath? Cara, eu pensei em ter um cover de Black Sabbath, acho que foi em 2021, final de 2021, porque eu ficava ouvindo aquilo e aí eu comecei a pensar, meu, eu preciso tocar isso aqui. Porque quando que eu vi, eu já tava imaginando eu vestido de Tony Iommi tocando nos lugares. E eu vou falar pra você que até uns anos antes eu não era tão fã de Black Sabbath assim. Eu não lembro por que que eu encarnei, entendeu? Só que aí eu ficava ouvindo Saba e ouvindo as várias fases. É, É que eu acho que a batida deles eles eram diferentes, né? Até é pra bem época deles, diferenciada. eles já eram bem diferentes. Exatamente, bem diferenciada. E aí eu gostava de tudo, assim. Eu gostava do baixo, eu gostava das vozes, eu gostava da guitarra, gostava da batera. A batera, principalmente do Bill Ward lá, sempre foi incrível. E aí, concluí. Preciso ter um cover de Black Sabbath. É. E aí eu fui quando eu comecei a conversar com um amigo meu, tal, o João, e eu falei, mano, tô pensando em montar um cover de Black Sabbath. Ele falou, posso ser o batera? Eu falei, puta que pariu. Fechou. Na E aí eu hora. falei, vamos procurar os próximos. Aí achei um rapaz que eu na época fazia aula de guitarra com o Lagarto. Ele é guitarrista da Gengis Rex. Inclusive, Gengis vale Rex. muito a pena ouvir essa banda autoral de Jundiaí, hard rock, Gengis Rex. Top, hein? E aí eu comentei com ele que eu tava montando esse cover e pensei em um ex-aluno da escola chamado Thiago pra fazer o baixo. Ele falou, cara, o Thiago é fãzaço de Black Sabbath. Vai nele. Conversei com o Thiago já tinha uma banda, ele topou entrar pra essa também. E aí já tinha lá a cozinha mais a guitarra. E aí, no meio das procuras, achei uma outra ex-aluna, a Lívia, também tocou. Essa foi a primeira formação. Então, o primeiro ensaio do Saba foi feito com pessoas que nem nessa mesa estão. Só que aí, pouco tempo depois desse ensaio, eu tive uma briga com o João, aquele primeiro que topou ir pra batera. A gente tocava em outra banda junto e rompeu a banda, rompeu a amizade, ele saiu da Children e aí foi correr atrás de batera. Depois a minha amizade com ele reatou, mas o lance de voltar pra banda acabou não acontecendo, né? Mas aí tava lá eu, Thiago, a Lívia, procura de batera. Vários meses, assim, 6, 7 meses de procura. Achei um rapaz para fazer, topou fazer um teste para batera. Um rapaz do Eguchi me indicou ele. E quando que a gente estava marcando o ensaio, a vocalista precisou sair. Porque ela se formou, foi se mudar para Campinas, ter uma banda seria inviável, um ia atrapalhar o outro, ela saiu. Aí chamei um outro rapaz, chamado Thiago também. E aí a gente fez alguns ensaios juntos, e aí ele falou, cara, pô, tá
difícil, não vai rolar. Falei, então, beleza, né? Obrigado aí pela dedicação, tudo. E aí, depois de algum tempo, eu acho que o Lucas entrou antes do Gabs. Você não chegou a ensaiar com o outro batera, né? Não, eu ensaiei e já tava o Gabs. Já tava o Gabs. Já tava o Gabs. E aí eu ainda não tinha firmado esse outro baterista. Esse Gabs, que a gente fala, que é o Gabriel Bruni, que eu apresentei ele no começo da banda, no começo da entrevista. Ele se ofereceu para fazer parte da banda. Eu já tinha até convidado ele, só que ele não curto, não escuto muito samba, tal, não conheço muito. Só que depois ele voltou atrás e pediu para entrar. Ele tava afim de ter uma banda. Beleza, chega aí, vamos tocar e tal. E aí o primeiro, agora que eu lembrei, o seu primeiro ensaio foi o mesmo primeiro ensaio do Gabs. Foi o mesmo primeiro ensaio dos dois. Ele que falou ainda, né? É. Meu primeiro ensaio. E aí, enquanto eu tava nessa de procurar vocal depois que o Thiago não rolou, eu lembrei do Lucas, que eu já tinha conhecido ele anos antes, até antes de pensar em ter um cover do Saba. De forma bem inusitada ainda. Qual é essa forma bem inusitada que foi? Eu tinha me mudado pra Jundiaí e comecei a fazer um cover de Maiden, de Iron Maiden. Iron Maiden. E o pessoal tava procurando um vocalista. E até então eu só tocava guitarra, foi bem assim, chutei o balde. Falei, eu vou fazer porque eu quero fazer. E cheguei no primeiro dia de ensaio lá, tirei acho que 7 músicas do Maiden. Beleza, estamos com vocalista. Resumidamente foi isso. E foi uma apresentação que a gente fez ao vivo. Na época era o Aldeia, que ficava ali do lado do Burger King em Jundiaí. Começo da Rua do Retiro lá hoje. Começo da Rua do Retiro. É o aplauso, os Isso. karaokê. Eu vou colocar um pedacinho dos seus vídeos aqui, que eu vou fazer um corte, para que todo mundo vê, e logo já voltamos a falar também. Generals gathered in their masses, just like witches and black masses. Evil mind and fled destruction, sorcerers of death's construction. In the fields the bodies burning, as the war machine keeps turning. Continuando com a entrevista, vamos falar um pouquinho mais sobre a banda. Qual a situação que mais complicada que vocês vê para fazer um show, para vocês se apresentarem? O que vocês deparam com mais dificuldade? Seria o ambiente, o local, o som, o retorno, alguma coisa semelhante? Ou vocês têm costume de antes ir até o local para saber como é o ambiente, para poder fazer o show? Porque nós sabemos que a banda, e pelo estilo de música, as batidas são muito fortes, né? Então, e tem que ter o retorno todo. E todas as partes bem específicas, né? Os baixos são muito marcantes, as Sim, como que passagens vocês de se guitarra lidam? são bem marcantes. Como que vocês lidam assim, por exemplo, com os shows que vocês vão fazer? Bom, a gente... Às vezes o desafio tá já em marcar o show, entendeu? Conseguir data, conseguir contato com o contratante, envolve um certo nível de paciência, de comunicação, que às vezes acaba... Os outros afazeres da vida acabam vindo primeiro e você acaba... Você entrou em primeiro contato e não foi respondido, você às vezes acaba perdendo esse timing, né?
Aí, beleza, tem show marcado. Tem a parte de. A estrutura do local. O que o local tem? Ah, tem. Já tem amplificador e shell pack de bateria. Só que é bom você saber qual que é o modelo de tudo, né? Pra você saber se. Às vezes até se você leva o seu, se você liga o equipamento em linha, que a gente chama, que seria ligar direto na mesa de som. Quantos retornos tem, qual que é a posição dos retornos, qual que é o espaço do palco, para você saber o que é que você leva, né? É Que mais? bem diferenciado, né? Apesar que o estilo apesar de que o estilo que vocês tocam é totalmente diferenciado, né? A questão também da estrutura, né? Do palco. Não é só o cara pegar uma Não guitarra é e só pegar. tocar, uma viola e Então. tocar, não é nada disso, né? Porque chega lá no palco, é um palco pequeno, aí o guitarrista vai com Marshall dessa idade pra tocar Tamanho de uma geladeira. num pub que não enche 1.000 pessoas, né? Nada contra o pub, mas a infraestrutura do local, você não vai levar um Marshall gigante daquele pra palco de Rock in Rio, entendeu? Então tem que pensar nisso. A gente, ó, que amp que a gente leva, Se parte de leva amp também. se leva o amplificador, se toca em linha direto, né? Porque às vezes a casa suporta emular, né, o amplificador direto na mesa de som. Muitos guitarristas estão fazendo isso hoje em dia, não estão mais usando amp em show pequeno. Bateria também. O cara vai levar 500 mil pratos e o repertório que vai tocar não usa nem o China, né? Não faz sentido. Então, pro baixista também, né? Apesar que o Gabs, ele precisa de 3 baixos lá, cada um numa afinação, né? Eu como baixista, levo o suporte lá, o suporte fica 3 baixo, e daí eu jogo pro espaço, entendeu? Tá, e Exato. como que foi a sua parte junto com o Children? Cara, foi uma história muito louca, porque o primeiro show da Children, tipo assim, de fato, foi a abertura de uma apresentação da FLM, que é a escola que eu e o Diego fazemos parte. E daí nisso a Children tocou. O elenco era o Gabs na bateria, os dois aí, só que o baixista era o Thiago, né? Foi ele que fez a Então, primeira abertura. então a primeira abertura não fui eu. Mas aconteceu que no segundo show o Thiago não pôde participar e eu entrei no lugar por uma recomendação do Lagarto, que é o meu professor. E eu nunca tinha tocado em nenhuma banda, um show inteiro, nunca na minha vida. Ainda mais como baixista, que na época eu tinha começado basicamente um semestre a tocar baixo. E daí nisso eu tive que pegar 13 músicas de um repertório que eu nunca tinha visto como funcionava o baixo. Mas no final deu tudo certo e tal. E rolou o primeiro show. Daí rolou os próximos. O Thiago também não pôde participar desses próximos. Então eu Mais meio que 2 substituí o apresentações. cara. Eu substituí ele na banda. O Thiago, ele teve bastante importância nessa reconstrução da banda, né? Eu sempre conversava com ele, ó, Sim. o que você acha dessa pessoa? Mandava o perfil e tal. Quando o Lucas entrou, eu falei, eu já vi show dele, cantava num cover de Iron. Pô, cantava no cover de Iron, manda ele ensaiar traz ele pra ensaiar com a gente e tal. Só que principalmente do ano passado pra cá, começou a apertar muito o trampo dele. E aí foi quando o Gabs começou a entrar. Uhum. O Gabriel começou a entrar e cobrir as partes dele. Hoje tá bem difícil dele assumir compromissos com banda, assim. Ele malemar responde o grupo, até o particular dele tá difícil. Então, quando o Gabs começou a assumir lá a titularidade do baixo da banda. E como que vocês se lidam com o fã, com o público, com a amizade e tudo? Olha, é É bem muito divertido. carinho, né? É muito carinho que a gente recebe. Tem até uma história engraçada que no último show que a gente foi, né? Que você tava né, nos Sim, últimos. sim. Eu tava tocando baixo e tal, e quando eu tô tocando com a Children, que é um repertório que eu gosto muito, eu fico meio em transe, então eu nem tô prestando atenção em volta, entendeu? E daí teve uma hora que eu recobrei assim, a consciência, eu olhei pra frente um careca, cheio de. Com a jaqueta do motoclube dele e tal, Kratos, né?
Ah, o Kratos, Era o isso. Feijão. Feijão. Um abraço, Feijão, da banca, da Abraço, 9. não, Feijão. Feijão, chama a gente pro evento que você quer fazer de comemoração É do verdade. aniversário da Banca da 9. Esse Tá? Então, para você ter ideia, o Feijão, nós estamos fazendo aqui na adega Falcão aqui também, entendeu? A cada 15 dias nós estamos encontrando. Bate um papinho com ele lá, legal, cara. Legal. Opa. Bate um Aham. papo legal com ele. E aí? E daí eu olhei e o Feijão tava falando, você é foda, tal. E eu só conseguindo ler o lábio, né, e tal. E daí depois do show, ele falou que gostou pra caramba, me deu 2 adesivos da Kratos, colei no meu baixo. Ficou... Mas sabe, é muito bom receber esse carinho. É uma parada que faz você perceber que o trabalho que você tem, que não é pouco, é muito trampo, tá valendo a pena, sabe? Porque no final a ideia é a gente, sabe, manter esse legado. E o Black Sabbath, cara, aí é uma banda de classic metal, basicamente os criadores aí do heavy metal. E é bom saber que pessoas que escutam esse tipo de banda gostam tanto das nossas performances em palco. Porque Sim, mostra isso é que a ótimo. gente tá fazendo bem o bagulho, entendeu? É uma coisa que a gente preza também, além do entrosamento nos ensaios, né? É manter o legado com a qualidade que o fã do Black Sabbath merece. Sim. Porque, na verdade, o que dá para perceber das 2 vezes que eu fui acompanhar vocês lá, tudo, incorpora, né? Sim, Principalmente sim. o vocalista, cara. O vocalista, ele dá uma É. incorporada lá e é fora do comum, né? É bem difícil fazer essa mudança de chave também, né? Mas Eu- ainda falando da galera, esse carinho que a gente tem é coisa de berço, né, cara? Então, o que a gente faz no palco lá e fora dele, é, a gente é a mesma pessoa, tá? Não é porque a gente tá lá em cima, não. E a gente fica com o ego inflado, né? Exato. Tem muita banda que é assim, né? É, sim. Os amostradinhos, né? Os amostradinhos Então, 2.0. então é uma coisa muito. eu posso falar para vocês que os momentos que eu tive lá no show de vocês, por todos que eu conversei ali, tenho o maior carinho por vocês, cara. E Tenho o a maior gente por carinho. eles. É. A gente por Sim. eles. Quem tava ali, nossa. É incrível, cara. É incrível. Incrível. Eu já estava especulando para fazer o podcast com vocês, né? Uhum. Tanto é que eu já tava montando o podcast, falei, não, os guri vai ter que ir lá, cara. Os guri vai ter que ir lá. E eu conversando com todo mundo ali, debaixo do palco, vocês tocando, meu, fora do comum o carinho que eles têm por vocês, cara. A gente por eles. Sim, Com certeza. sim. O Márcio olhou para mim, o Márcio falou, esses caras vai longe, cara. O show não é só a banda que faz ali, né? A gente Sim. tem, lógico, conhecimento dos instrumentos, do repertório e tal, mas o show a banda não faz sozinho. Não faz, o público É. tem muita. Ah, não, Então- vocês se incorporam, cara. É uma coisa que vocês se Isso- incorporam. Isso é uma coisa muito importante quando a gente vai tocar em algum ensaio, alguma parada assim. Uhum. Porque isso melhora o entrosamento da banda. Não É. é só sobre acertar a nota, acertar o ritmo. É sobre incorporar o que esses artistas foram pro cenário que eles tocam, entendeu? Então, por exemplo, o Geezer, que é, né, o baixista, eu aprendi muito com ele. Ele tem certos timbres específicos de baixo que você não consegue só mexer no amplificador ali. Você precisa incorporar na hora de tocar, entendeu? E o vocalista, eu acho que é o melhor exemplo. Ele realmente parece que Muda entra no muda Ele se personagem. incorpora, ele se Sim. incorpora, Muda se demais. incorpora todo. Isso eu falo. Isso vale a pena assistir. Vale a pena ir no show desses guri. Obrigado. Olha, o obrigado. Children of Obrigado. Steel, vou falar para vocês, eu fui 2 vezes, só não fui mais porque não recebi o convite deles também não pude ir, pelos outros compromissos que eu tinha, mas sempre que tiver, vocês podem ter certeza que eu vou estar Aham. lá fazendo a cobertura de vocês, cara. Sim, sim. E tem um preparo muito grande da banda também, né? A gente não ensaia só no estúdio quando a gente vai se encontrar, né? Tem um ensaio individual. Cada É. um faz sua parte, né? Antes Aham. disso. Pra mim, como vocal, é muito difícil a mudança de chave. A hora que eu tô cantando Ozzy ter que cantar Dio
muda. Não muda só a forma como eu me comporto no palco, mas tem Mas que você faz algum tipo de concentração antes de entrar no palco, alguma coisa semelhante? eu mentalizo os dois personagens. Mentalizo o Ozzy e mentalizo o Dio. Né? Por enquanto é o que a gente toca ainda, o repertório com esses dois vocais, né? Mas a gente pensa em colocar a fase do Ian Gillan e do Tony Martin também. Mas eu mentalizo a imagem dos dois e lembro, né, de tanto escutar a música deles, o repertório deles, eu acabo lembrando algumas coisinhas, algumas pequenas coisinhas que eles faziam, né? O Ozzy ainda faz. Umas nuances. Então dá uma certa facilidade na hora de eu me encontrar, mas é bem difícil mudar essa chave, porque a voz do Ozzy é muito aqui em cima no nariz, né? Então tem que jogar todo o ar pra cá, tudo é concentrado aqui em cima. A forma como ele faz o agudo, até os drive dele é bem agudo, né? Já o do Dio não, é uma voz de peito, né? Empurrado, é um soco. É mais média, né? É bem complicado, assim, essa mudança no palco ali, vira a chave. No Sim. estúdio ainda você tem aquela pausa, né? Vou tomar uma água ali. E é de uma música pra outra, né? Então, eu sinto que eu me saí bem, né, nos dois shows, mas continua sendo desafiador, dá um calafrio Não, eu posso garantir que você saiu muito bem, sim. Obrigado. Isso eu posso garantir que saiu muito bem. E para os próximos desafios que a gente tem o repertório. Cara, vocês não têm noção desse último show que eu tava lá. Eu tava do lado Teve lá. até um menininho, né, que subiu no palco. É lá. verdade. Isso. Subiu no palco. O menino? Pegou a guitarra. Pegou a guitarra O lá. menino, eu acho que ele é o filho da Joyce, acho que é de uma das integrantes do. É que eu não do clube lembro de o nome dele. motociclistas. Pois é, mas ele subiu na. quando a gente Subiu tava lá na tocando. Paranoide. Viu lá? Quando a gente tava tocando Paranoide. Foi divertido. Então, quando pra vocês caramba. estavam tocando Foi lá incrível, tudo, parece incrível. Eu tava lá embaixo, eu tava filmando uma parte de vocês. Sem brincadeira, cara. A turma para. A turma para. Eu posso falar até pelo Márcio lá, tudo. O Márcio do meu lado falou, pô, dá uma olhada como eles detonam, cara. É, isso aí E tá depois que a gente muito desceu importante. também, o pessoal veio comentar, né? Chamou o menino Não, pra veio particular. bastante gente. É, A mesma A gente hora é- que a gente vocês é muita gente terminaram que- lá, que vocês foram comer lá comer um lanche lá tudo, Sim, bastante sim. pessoas passaram lá para conversar com E- vocês. Né? sim. E a gente fala Tudo que, bem que vocês cara... não me ofereceram o lanche, mas tudo bem. Na próxima a gente na próxima oferece. a gente Agora que leva um Na próxima a um gente banquete. paga. vai ter comida e vai ter convite. É. Né? Pode ter certeza que a parte do Children's of Steel, eu vou fazer tudo que vocês seja divulgado na Lone Wolf e na Jarinu News. Obrigado. Que eu tenho Muito essas obrigado. produtoras, Obrigado. entendeu? Daqui 5 meses também nós vamos fazer ao vivo, por televisão e tudo. Bacana. Isso eu garanto. Como eu Show. disse para vocês, eu queria vocês como o primeiro podcast aqui do E é uma do honra. grupo, É uma entendeu? honra muito grande. Do grupo. Para fazer aqui o podcast, Primeiro do grupo e o primeiro da Lone Wolf. com certeza. E uma perguntinha, coisa mais hilárica que aconteceu no show. Cara, teve Não uma. tem aquelas fãs loucas, não? Porque o Sabá, ele não é uma banda Muito focada jovem. em... na verdade, não foca igual Bon Jovi, né? Então. O público-alvo era a mulherada, Então, aquela coisa do sex symbol, né? É. O Saba, ele tem um som A velho barbudo. puro, genuíno. Mas foi como eu já falei para deles, vocês, né? Vocês têm de tudo, cara. Tem de tudo. Tudo para partir para outros segmentos, né? então. Uhum. Porque você sabe que vocês vão pegar vários clubes, vários públicos. Você vai pegar, tipo, eu, tiozão, entendeu? Tudo bem que eu tô ainda no estilo. Vocês vão pegar vários estilos, entendeu? De pessoas de nível de idade, entendeu? Uhum. Então vocês têm de tudo, cara, para vocês É. tocar vários, entendeu? O- Como vocês falaram, o Children of Steel simplesmente vai ser totalmente dedicado pro Black Sabbath. É, uma coisa muito interessante
é que gera assim muita discussão dentre os próprios fãs do Black Sabbath, né? Ozzy Ozzy é só o Black Sabbath que presta, o resto não é. O resto, isso aqui com o Dio já é outra coisa. Tem gente que acha que o Black Sabbath é só Ozzy e tem gente ainda que malemar conhece É esse a que é o. própria fase Ozzy, né? Conhece Paranoid, War Pigs, Esse que é o agravante, né, cara? Iron Man e acha que Iron Man ainda foi lançada na época do filme do Homem de Ferro. E aí tem gente que ou descarta a fase do Dio e tem gente que ouve a fase do Dio pra caramba, curte. Conheço até gente que acha mais legal do que a fase do Ozzy, isso aí já é uma outra discussão. Mas a gente percebeu nos 2 shows, até nas aberturas da FLM que a gente fez, que as músicas da fase do Dio que a gente toca agrada o público porque ninguém toca. Os outros covers de Black Sabbath não tocam. Exatamente. Eles ficam muito focados na fase Ozzy, Ozzy, Ozzy. Tem até bandas cover de Black Sabbath que tocam solo do Ozzy, tipo Crazy Train, Bark at the Moon, porque é o Ozzy. E acaba não indo pra fase do Dio. Quando que eu idealizei a ideia da banda lá atrás, antes de montar, eu queria fazer com a fase do Dio, porque eu já tinha percebido que muita gente não toca. Tanto que o nome Children of the Sea é o mesmo nome de uma música da fase do Dio, lançada já no primeiro disco que o Black Sabbath teve como cantor. Então, quando que nesse último show do Santa Rosália, um cara me abordou e falou: "Mano, vocês tocaram Heaven and Hell. Ninguém toca Heaven and Hell." E eu percebi que o que eu achava que seria o diferencial realmente era. Tocar a fase do Dio faz diferença. E tem o fã do Black Sabbath que tá acostumado a ver as mesmas músicas nas vozes dos covers, se impressionou com o fato da gente tocar Heaven and Hell, Neon Knights, Mob Rules. Então, eu acho que a gente, com a Children, a gente tá fazendo um bom trabalho pegando essas fases como diferenciais e até explorando as outras. Se não der certo, tudo bem, a gente fez uma experiência. Só que eu Não, ainda já deu acho certo. que tem, Já deu certo. tem o fã de Black Sabbath, às vezes ele quer escutar um lado B, porque ninguém toca. E às vezes aquele lado B é uma que ele curte pra caramba. Então, isso é uma coisa que faz a nossa banda ela ser focada única e exclusivamente em tributo ao Black Sabbath, mas não deixa de ser uma banda, sabe, que toca vários estilos, porque o Black Sabbath ele passou por várias fases. Sim. E a época do Dio e a época do Ozzy são fases extremamente diferentes. Sim, o que mais me impressiona, por exemplo, em questão a vocês, que você está falando dessa parte, é que vocês, por ser muitos novos, vocês sabem qual é o público que vocês alcançam. Sim. E não são públicos novos. Sim, sim. O que Tanto que a gente tem muito vocês... mercado pra motoclube. Eu acho que a gente Entendeu? até mais pra motoclube do que barzinho. Se você que tá assistindo a gente for de um motoclube ou for até a mesma pessoa que marca os eventos do seu motoclube, entre em contato com a gente, @Children of the Sea, É pelo isso aí, fala com Instagram. nós. Procura a gente, vamos marcar um show. Conhece Aí, nós. vamos conversar com o Marcão do Explícito, A né? gente tá O muito pessoalzinho da fazer Kratos, shows nesse segmento, tá? Isso aqui é um Filhos aviso da Lua, da banda. A gente são curte essa tudo onda. gente boa, cara. Marcão do Explícito, o Kratos, o Feijão, que todo mundo conhece, né? Quando eu Feijão. comecei a tocar, basicamente foi em motoclube, cara. Ali que eu ganhei experiência de palco mesmo, né? Não, Aham. não foi com Saba, faz muito tempo, faz mais de 10 anos, né? É. Quando eu comecei a tocar guitarra, basicamente, foi bem interessante, cara. E a gente tem um carinho especial por motoclube, tá? E é engraçado, né? Quem não conhece motoclube, quem é de fora, vê aquela galera chegando com moto, fala que o pessoal é tudo agressivo, tudo paizão, cara. Você se abraça, você vê, não tem bagunça baderna. É. A gente tem um ambiente bem familiar, Sim, bem familiar, bem tranquilo. Um ambiente muito bom. Até pra avisar, né? Quem não frequenta, pode frequentar que, meu, Sim, é. Leva Não até tem pra erro. criança pequena.
No meio do show subiu aqui, né? Minha sobrinha ia. Minha sobrinha ia no show quando era adolescente lá tocar lá. Eu ficava lá no palquinho com a guitarrinha de plástico lá também. O clube de motociclista aqui do Brasil, ele é totalmente diferenciado. O que acontece muito é que o povo brasileiro, por isso que eu abri a Lone Wolf, para demonstrar que o clube de motociclista aqui do Brasil, ele é totalmente diferenciado. Ele é dedicado à família, eles fazem ajudas humanitárias, eles estão sempre um se ajudando o outro. E quando vocês vão no show, você encontra lá desde vô, pai, mãe, filho, criança, tudo. E vocês não vê nada, Não vê baderna, nada cara. baderna, Não baixa a vocês não vê polícia, nada. não tem não, nada, verdade. nenhum escândalo. Pessoas que nenhum. você nunca viu tá te cumprimentando, te abraçando, conversando com vocês, entendeu? É. Por isso que eu tive essa afinidade de fazer a Lone Wolf também para demonstrar para a população, porque existe o preconceito ainda, Existe. Sim. entendeu? Sim. Só que a turma tem que entender o seguinte, que o Clube de Motociclista do Brasil são famílias, cara. E ajuda muitas pessoas, cara. Uhum. Ajuda muitas pessoas. Às vezes sai uma notícia ruim aqui, outra ali, e o pessoal já começa a tomar aquilo como sendo a realidade da coisa, quando Até na verdade não é porque- assim, né? Até porque é isso que as notícias fazem muito, sabe? Elas mostram as notícias certamente certas notícias de clubes fazendo alguma coisa específica, que é a minoria, muita minoria. Os poucos clubes que já fizeram alguma coisa de ruim. E Então, nem o assim, clube em si, né? Algum membro sim, que ali é, passou do ponto. né? exatamente, algum membro que passou no ponto. E é muito legal essa iniciativa, especialmente da Lone Wolf, de mostrar que é justamente o contrário. Porque realmente, todos os clubes de motoclube que eu conheci, é todo mundo muito gente boa. Todo mundo do bem, todo mundo muito legal. Sim. Então, assim, é muito bom isso. E é um público-alvo que realmente gosta pra caramba desse som. Sim. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma afinidade muito legal da Children com eles com a Children. E Com certeza, eu posso falar vamos para ter bastante vocês. parceria com eles. Posso falar uma coisa para vocês. Ter ganhado o elogio do Márcio lá da Santa Santa Rosália. Rosália lá é muito valioso, cara. Muito valioso. É, gente boa pra caramba. Abração pra você, Marcio, se estiver assistindo aí. Marcial. Marcião. Chama nós que a gente O volta. Marcião é. Muito obrigado aí pelos convites até agora e obrigado aí pelo carinho que você tem com a banda. Exatamente. Todo mundo tem um carinho por vocês. Parece incrível, que nem Obrigado. eu falei para vocês, entendeu? Uhum. E eu tentei falar com você, fazer a pergunta para você. Qual coisa mais inusitada que aconteceu na banda, com fã, alguma coisa semelhante? Já aconteceu- subiram lá? Aconteceu uma Já coisa. tentaram? Aconteceu uma coisa muito interessante. Que isso aí não foi com fã, né? Mas foi no primeiro show que eu toquei com a Children. Que foi. Eu levo 3 baixos. Porque as músicas que a gente toca tem 3 afinações diferentes. Então, dependendo de uma música pra outra ali, eu pego e troco de baixo. E daí tem uma música que a gente toca que é Saba Bloody Saba. Que eu toco na afinação original. E eu peguei o baixo que tava afinado meio tom abaixo, todas as cordas. Então, basicamente tava em outra afinação o baixo. Tive que tocar de maneira diferente do que eu ensaiei ali na hora. Porque comecei a tocar, eu percebi que tava errado. Foi quando me dei conta. E eu perderia um pedaço muito importante da música se eu trocasse de baixo ali na hora. Então eu decidi trocar as casas que eu tava tocando, as cordas que eu tava tocando. E no final deu certo. No que Isso ele tudo- falou pra mim depois do show, ele falou ainda. Isso eu tudo no momento ali, na hora. Na hora, Sim. na hora. Ele falou, "Ô, eu tive que tocar Saba Blood Saba com o baixo errado, cara. Eu falei, mano, não percebi nada que você transpôs, que você vê. Deixa eu mudar a posição da mão. Eu falei, mano, não deu diferença no som nenhuma. Ficou muito bom. Ele falou, inclusive eu gostei mais de tocar com esse baixo. Eu vou levar. Mas e foi uma coisa assim que, pô, como foi o meu primeiro show inteiro, foi uma coisa que na hora me deu um nervoso muito grande. Mas foi bom assim que deu pra. No segundo show você fez a mesma coisa. Não, segundo show A Behind the Wolf Sleep e eu tava no afinado segundo errado, show, você teve que transpor. aconteceu. O que acontece? Ele usa um pedal que troca a afinação da guitarra, né? Ao invés de ele precisar de fato trocar a afinação da guitarra. É, Então- girar a tarraxa e tal. pedal faz tudo. Exatamente.
Então ele só clica no botão. O que acontece? Primeira música que a gente tocou, ele tava com a afinação errada. Tava. Então eu tive que trocar ali na hora. E isso aconteceu umas 3 músicas durante o show. É, na verdade, a primeira eu já tinha puxado meio tom acima, né? Aham. Só que deu um BO no microfone do Lucas e a gente teve que voltar. Aí que eu fui corrigir. Só que na Behind the Ops Sleep aconteceu de novo. É. E só fui me atentar a isso depois. E daí eu tive que trocar ali na hora, né? O que me confundiu é que eu sempre ensaiei com a guitarra na afinação padrão e depois ia mexendo no pedal. Aquele show eu fiz com a guitarra afinada meio tom abaixo. Então mexer no pedal às vezes acabava confundindo para onde que eu ia, Pois é. para a posição onde eu costumo deixar as regulagens, né? E para o Então, vocalista, como que é a situação, por exemplo, do palco? Em questão Seu garganta, em frontman questão a querer enroscar, tossir. já aconteceu. Não foi com essa banda, tá? Eu tinha um cover antes do Iron, que a gente se conheceu lá. É, assim, eu fui fazer o refrão, eu não lembro de qual música do Iron, e deu aquela vontade de soluçar. Por sorte, era uma música conhecida, eu só fiz assim com o microfone. Então deu tempo de dar aquela soluçada e voltar. Mas. E pra disfarçar, né, o impulso do corpo, né? Soluçando. Mas foi engraçado, deu tudo certo. Deu tudo Mas certo no isso foi final. a coisa mais inusitada que aconteceu comigo no palco. Mas é preparo. É preparo quando você passa muito tempo cantando, até essa questão do soluço, ela diminui. Porque você aprende a respirar diferente. Então, por outro lado, eu penso o seguinte, né? Eu vejo tanto, por exemplo, de vocês ser jovem e bastante profissional como vocês são. Certo? Vocês estão aí preocupados com a afinação, Sim. com a corda, com o pedal, com tudo, do retorno, de coisa toda. Uhum. E nós, simples mortais, estamos lá no palco se delirando, né, cara? E nós não estamos nem preocupados, nem sabendo o que se passa lá em Sim, cima, sim. né, cara? bastidor, Mas é isso que faz diferença, cara. Sabe? A panela fritando lá em cima, né? Exatamente. Mas é isso que entendeu? faz diferença. Quando a gente vai fazer um cover de Saba, a gente tem que ter um diferencial. Que é a gente mostrar diversas fases que não são as mais populares do Black Sabbath, mas que saem muito bem porque a gente faz uma performance muito boa. Sim. E é por isso que a galera gostou tanto, gosta tanto dos nossos shows. E a gente pretende aí continuar melhorando a qualidade e, quem sabe aí aumentando o repertório, mostrando outras fases. Inclusive, tadinho do Diego, no ensaio lá estourou a misona, né? Não foi nem a estourou a misinha. misona. Soltou Sério? a corda, aí eu teve um truque lá de remendo lá meu, É, voltou na afinação ainda. voltou, girou a tarraxa, voltou magicamente na mesma É. afinação que tava. Depois de Foi legal, estourar a corda aqui onde prende Cara, estourou na a corda. ponta. Isso aí não aconteceu durante o show? Não, aconteceu no ensaio lá no Jardim Elétrico que o seu pai saiu pra ir buscar outra guitarra. Ah, tá, é verdade. Ele saiu pra buscar outra guitarra no tempo que seu pai saiu. Esse aí fez Seu um pai é aquele milagre. Ele fez um carequinha? milagre. Sim, barbudo. Ah, tá. Eu vi ele lá, eu conversei com ele. lá. Saudoso Paulão. Paulão, um abraço, viu? Um abração aí, se você Paulão. estiver aí, pai. Paulão. E aí, depois, mesmo com a guitarra toda, os trinques pronta para mais ensaio, eu usei a guitarra que o Paulão trouxe porque eu não ia fazer ele ter ido buscar à toa, né? Esse aí foi um milagre, cara. Inclusive, ele me emprestou a guitarra para eu ficar a semana toda caso desse BO de novo. Então, assim, Paulão, você é maravilhoso, cara. E eu ainda falei pra ele, Paulão, eu tenho outra guitarra pra usar, não tem problema. Ele falou, não, leva, não tem problema, no dia do show você me devolve. Como é que eu vou falar não, né? Com certeza. E aí eu fui lá, levei, eu consegui usar a mesma guitarra que eu usei no ensaio, deixei a que ele me emprestou lá de reserva e a guitarra deu conta de tudo. E na última música, A misinha foi pro saco. a misinha pá, estourou.
A última. Na Era pra última. encerrar mesmo. Era pra encerrar. Paranoide. A lá. guitarra chave de tava ouro. assim, eu não Com aguento chave- mais. Com chave de ouro. Com chave de ouro. Chave de ouro. Isso daqui dá pra colocar na minha lista de coisas inusitadas que aconteceram durante o show. Na última definitivamente. passagem, na última música, no final, a mizinha, pum. Hora. Eu acho que incrível, hein? Por vocês ser jovem, certo? Bem jovens. Como que vocês conseguem ver, por exemplo, Aqui, ó. a diferença, por exemplo, da galera que vocês têm, da galera, os seus amigos da mesma idade e tudo? Qual é a diferença que vocês vê, por exemplo, em relação a hoje o estilo deles com o estilo seus? Tudo bem que ninguém é contra nada, certo? Sim, sim. Mas como é que vocês vê hoje em questão a tua geração? Como que elas estão nessa? Porque Gabriel. primeiro que vocês são rock, Sim. certo? Vocês são jovens. Vocês conseguem cantar uma música que vai atingir lá nós, os tiozão, né? Entendeu? Porque os jovens da sua idade pouco sabem Black Sabbath, pouco sabe das coisas. Eu me impressiono quando eu entendeu? encontro um que sabe. Eu fico, cara, É raro, né? eu tenho orgulho de você, garotinho. É raro, Mas né? essa pergunta é interessante pra você responder primeiro, Gabi. Porque você tá Eu- no meio dos dois lá. É. Você curte as antigueiras, mas você também tá convivendo com uma geração que curte as coisas mais Cara, modernas. E os tiozão do Black Sabbath não curtem. cara, é uma coisa curiosa, porque, tipo assim, foi muito difícil de achar pessoa. É muito difícil de achar pessoas, especialmente da minha idade, que curtem esse tipo de música. A maioria das pessoas que eu conheço escutam funk, pai. Nem sabe o que é Black Sabbath. E foi quando eu comecei a tocar instrumentos, tá? Quando eu comecei a me interessar por música, que eu fui entrando de cabeça nesse universo, cara. E é uma coisa que acontece com muito pouca gente da minha idade, cara. E até que eu tenho minha outra banda lá, né, que é a Plástico Bolha. São várias pessoas ali da minha faixa de idade, o mais velho tem 16. E e a gente toca esse estilo de música mais popular, e anos 80, 90, às vezes 2000, pra mostrar que o rock ainda não acabou. Mostrar que essas pessoas que não escutam rock, as pessoas da minha idade que não escutam rock, elas não são, tá ligado? Não é todo mundo. Tem pessoas, e não são poucas. Elas se parecem poucas porque elas estão separadas. Mas juntas, da minha idade, tem bastante gente que gosta de rock. Só é difícil achar. É complicado, porque eu acho que até para esse gosto tipo de rock e tudo, essa origem, por exemplo, da minha geração, tudo, eu acho que vai mais questão familiar também, né? Pais, Sim. pais, tudo, entendeu? Eu acho que vai mais a questão de vir de casa, né? Que nossos pais gostavam, que nossos pais, Sim. entendeu? Então. Meus pais, eles justamente eles têm uma banda, né? Uma banda a qual eu faço parte, que é a banda Sigo. O cara toca com os pais numa banda. Isso é muito legal. Exatamente. Maneiro pra caramba. Né? E assim, então eu tive o melhor direcionamento ali, né, cara? Que eu conheço de rock. Eu escuto rock desde os 5 anos de idade. E Então, seus pais tocam qual estilo? meus pais tocam rock nacional, anos 80, 90, na banda Sigla, mas eles já tocaram de tudo. Ali, rock internacional, Bon Jovi e tal. Mas atualmente é rock nacional. Então a gente tem ali Raul Seixas. Kid de Abelha, Exatamente. It. Paulo Ricardo, Hit. É uma geração que. É uma geração que a gente fala que quem viveu nessa geração viveu. Quem não viveu, entendeu? É, Não vai reconhecer nunca isso É. daí, entendeu? Olha, eu posso dizer que eu levei meu pai pro rock mais do que ele me levou ainda, hein? sim. Porque meu pai não tinha um estilo de música assim muito definido. E aí, ele curtia U2, Metallica, tanto que desde pequeno eu escuto o Vertigo do U2, que é um
Tenho um carinho enorme por esse disco. Memória afetiva e tal. Só que desde que eu comecei a tocar, com 12 anos de idade, foi quando eu comecei a descobrir mais coisas e meu pai foi ouvindo junto comigo. Uhum. Porque. E quando que eu descobri que o carro que roubaram dele em 2001 tava com o Fear of the Dark no rádio, eu falei, pô, eu não acredito que. Rouba o carro, mas não rouba o Iron Maiden, né? Pelo amor de Deus. Não leva o Iron, pô. Faz isso. Pelo amor de Deus. E aí. Eu fui levando ele cada vez mais por esse caminho, porque a gente sempre em casa, eu tocando uma coisa, tocando outra, e ouvindo coisa nova. Daqui a pouco eu pegava ele escutando as coisas que eu ouvia lá. Então foi meio que quase que o caminho inverso, assim. Tanto que eu tenho certeza que eu fiz meu pai viver coisa que ele nunca imaginou que viveria quando se tornou pai. Tipo, a gente já foi em vários shows, fomos pra festival. Ele foi em apresentações ao vivo minhas. Então, meu, isso aí É valioso, né, cara? é. É muito valioso. Muito valioso. Muito valioso. O que passou bastante, né, na minha fase, assim, de crescimento, quando fui conhecer música, graças àqueles programinhas que você só baixava a música original, né? Os famosos LimeWire, Kazaa, Emule, Shariaza. Cheirasa. Então você ia lá, pegava só a música original, tá, gente? É. É verdade. É. E tem poucas, Tudo licenciado pelos artistas, né? e tem poucas pessoas que sabem disso, né? Então, por exemplo, Kate Bush, foi um negócio que eu descobri Kate e depois minha mãe falou que amava e eu já tinha baixado umas 10, 15 músicas, uma coletânea pra ela, né? Eu criança, cara, então você descobria os artistas ali, coisa muito clássica, de outros gêneros, né? Foge do rock até. É. Então, Nossa, você desde falou tudo aí. pequenininho, cara, desde pequenininho, fuçando, achando um monte de banda. Meu cunhado foi fundamental, abraço, Rafa. Foi fundamental, assim, porque quando eu era pivetinho, eu só conhecia o Oasis, né? British Rock lá. É. E ele trouxe um Slipknot pra casa, Então. você vê aquela galera mascarada, né? Era um susto até. É. O pivete ouvindo aquilo. Sabe como eu descobri muita coisa nova? Fuçando caixa na laje. Sério? Eu fuçava coisa de curioso mesmo, só que eu achava aqueles case de CD, sabe? E aí eu ia lá, ficava vendo o que tinha e descobri um monte de coisa. Falava, pô, tinha CD e aquele CD. Mas que já não- nem você vocês- falou. Vocês não Original. chegaram a pegar na época do vinil, né? Sim, lá em casa tem vinil. É, tem- em casa tem- não tinha nenhum. Quando eu comecei a me interessar por música, na verdade eu queria ser batera. Desde pivete. E por causa do disco do Nevermind. Puta, adorava, cara. A linha de bateria do Dave Grohl ali era Fora do lindo, comum, lindo, né? lindo, Fora do lindo. comum. E era muito bem construída as faixas da bateria. Era gostoso de ouvir a bateria. Você só isolar a bateria daquele disco é maravilhoso. Sim. Então eu queria ser baterista por causa desse disco. Só que aí tudo mudou quando eu ouvi a bolacha vermelha do Van Halen. Capa vermelha, meu pai colocou aquilo no vinil. Eu não sei se ele tava reformando o aparelho lá, mas ele colocou esse disco pra ouvir. E aí o Van Halen começa tocando com a furadeira na guitarra, né? É, A Pound Cake. exatamente. Eu falei, mano, guitarra é muito legal, cara. Inverti, eu quis aprender guitarra e assim foi, entendeu? Quando eu era criança, eu queria ser batera também. Quando eu tinha uns 5, 6 anos. Eu não lembro por que eu encarnei com bateria. Mudou quando que eu me mudei pra São Bernardo, morei 4 anos lá. Eu desviou completamente o foco. Ah, Então, Só que- engraçado vocês falar isso, que queria ser baterista, tudo e tal, né? Porque é difícil hoje você ver alguém querer ser baterista. É tipo o cara que quer ser zagueiro quando fala que vai ser jogador. Então, É, o cara não quer jogar na zaga, né? meu? É, O cara não quer jogar na zaga. é porque hoje em dia eu acho que a questão dos instrumentos, eles têm certo nível de popularidade.
É, aquele de querer aparecer. Exatamente. Entendeu? Tem isso Carinha também. bonitinha. Tem essa questão de você querer Entendeu? ser a cara da banda, entendeu? O vocalista já ganhou É, dele. Exatamente. Ou então o guitarrista também É, já mostra muito. E o sabe? coitado do baterista fica lá atrás, né? Exatamente. Só que ele é o cara mais importante da banda. Ele é o cara que rege a música. É, coração. Entendeu? Ele é. É, exatamente. Eu não lembro se foi na entrevista que o Mike Mangini deu pra Discovery. Eu não vou lembrar, tá? Mas eu ouvi isso de algum portal de rock ou alguma entrevista de baterista que falou. Você pode ter um motor V8 pro seu carro, mas se o pneu é uma porcaria, você não anda com ele. É a mesma coisa com o baterista. Você não vai pra lugar nenhum. Você pode ter o cara ferrado ali, a banda inteira super legal, mas a batera, se for ruim, acaba Exato. com a banda. Você quer montar uma banda? Começa pelo melhor batera que você encontrar. Exatamente, Exatamente. exatamente. Uma pergunta é de uma pessoa leiga, certo? Aham. Vocês quando tocam, vocês vão pela batida da bateria? Isso. Que vocês tocam? É isso que vocês acompanham a bateria? É isso. É isso. Sim. A guitarra, o baixo, tudo A acompanha bateria ela rege a velocidade da música. Sabe quando a bateria, antes da música, a batera faz a contagem? Uhum. Ela tá contando a velocidade da música. É. Então quando a gente escuta, significa que a música inteira vai ficar nessa batida. Dessa batida. Então Nesse a ritmo. gente já tem a noção de que velocidade tocar. Entendeu? Então, só que isso nem sempre vai seguir o original, que tá no disco. Tá. Às vezes o batera pode puxar mais lento, pode puxar mais rápido, e aí a gente vai seguir ele, a gente não vai seguir o que a gente escutou no CD. Entendeu? É assim que a gente segue o baterista. E aí o baterista, ele faz a todo momento o groove, né, que conduz a música, e quando vai mudar de uma parte para outra, normalmente ele faz o que a gente chama de virada, né? Faz uma virada lá Tá. para indicar a próxima música. Tanto que a gente, para perceber que vai entrar num solo, sair de um solo, ir pro refrão, ir pro pré-refrão e por aí vai, a gente sempre presta atenção numa virada. Inclusive, principalmente para acabar a música. Sim. Quando que o final ele é bem repetitivo, assim, ele sempre acaba com o baterista fazendo uma virada para indicar o final da música. Ele é como se fosse, a música é como se fosse uma casa e Alguma dinâmica ele conta. E as viradas são como se fossem as portas. É, e o coitado fica lá atrás, né? Pois é. O Gabriel, pelo menos, ele tem uma coisa muito interessante na hora que ele tá tocando a bateria, isso eu vou falar por ele. Mas eu tenho certeza que ele falaria isso aqui. Meio como que se ele fizesse a bateria dele falar. Ó, e agora? Ou seria que a bateria se incorpora no corpo dele? É, praticamente. mas a mesma é coisa uma que- coisa, Sim, é uma sim. coisa dele, tá? Eu só vi isso Ah. nele, não vi nenhum outro baterista. Eu já toquei com muito baterista bom, mas ele é fora da curva, assim, tipo, a forma como ele toca tem a progressão. Então Uhum. você sente quando ele tá batendo mais levinho, todo mundo vai mais devagarzinho. Quando ele cresce, a música cresce junto. E é muito natural, assim, não tem um delay, né? Quando ele cresce muito na bateria, você vai crescer 2 segundos depois, né? Tudo muito junto. É, Porque ele vai dando aviso Sim. na hora que ele tá tocando. E a gente, por entrosamento, percebe. por esses entrosamento, avisos. percebe. Sim. E pode estar de costa pra ele que a gente vai perceber. É muito, muito raro ver isso numa cozinha musical. Então, falei pelo Gabs aí. Abraço, Gabs. Se você quer saber o mais louco, a cozinha da Children não passa dos 18 anos. Não passa, velho. Não passa. Não passa dos 18 anos de idade, velho. Não passa, não. Isso é muito legal. E qual música marcou mais vocês, cada um de vocês? Você fala do Saba ou uma música da nossa história? Independente. Independente. Uma música que marcou mesmo. Tá. Pra mim, eu citei, né, 2 álbuns assim, mas a que marcou mesmo de eu começar a tocar foi Iron Man, o próprio Saba. Mas Tem uma música específica? a própria Iron Man. A própria? A própria- A própria. ela
foi assim, quando eu comecei a tocar guitarra, eu aprendi a tocar ela primeiro. Aham. E foi muito fora da curva o impacto que eu tive quando eu vi ela a primeira vez. Engraçado, né? E assim, foi uma coisa lançada nos anos 70. Hoje eu tive até uma discussão com a minha mãe, que ela gosta muito também. Inclusive, ela ama o Uriah Heep. E eu tava falando pra ela, eu falei assim, é engraçado porque assim, eu senti o impacto de uma coisa que foi gravada lá em 1970. Mas eu senti assim, brutalmente, eu falei, que é isso que tá acontecendo aqui? Agora imagina naquela época que era novidade de verdade, o Saba tocando. Claro. Tipo, a pessoa escutar aquilo e falar, meu Deus, Essa época aí que você tá falando é a época de Woodstock. E se você botar no contexto daquela época, o som do Saba era completamente diferente das coisas que rolavam naquela época. Nossa senhora. exato. Era uma coisa assim que a turma. Era bizarro, cara, quando eles É. começaram. Pô, Eles aquela. mexeram com tudo, cara. Exato. Mexeram com tudo, era bizarro. O que mexeram gerou com de tudo. crítica aquele comecinho da Black Sabbath, Black Sabbath ou Black Sabbath, né? Aham. Aquilo lá, você vê como são as coisas, né? Eu acho que era já do primeiro disco, Já era né? do primeiro disco. E gerou É. muita crítica negativa. Negativa. E olha o que o Sabbath se tornou. É, mas foi na geração bem certa, cara. Ah, Que tudo que era é. negativa É, é o que a turma valorizava. muito naquela parecido hora. com hoje também, né? Sim. É muito parecido com É hoje. que o Black Sabbath, ele criou um gênero, né? É. Então, tipo assim, a maioria dessas bandas que criam alguma categoria do rock ou alguma categoria do heavy metal, como é hoje em dia, elas recebem muitas críticas justamente porque as pessoas ainda não se adequaram ao som. Mas, cara, com certeza o Black Sabbath fez um trabalho incrível, assim, O que eles fizeram nessa época é maluquice completamente, Não, cara. totalmente. Totalmente. Mexeu com a estrutura. Ele mexeu com uma estrutura totalmente de uma geração. sim. Geração. Exatamente. Foi uma Pra você ver que revolução. você mesmo, entre aspas, discutiu com a tua mãe da época, tudo, porque também ela sabe, conhece, né? Teu pai também, por exemplo. Sim. Então nós sabemos, por exemplo, que foi uma coisa que mexeu muito com as gerações, né? Uhum. E a sua música, qual que marcou mais? Eu tenho uma que eu coloco como a principal e tenho uma menção rosa que essa entra mais como uma curiosidade. Uma mudou minha vida e a outra foi uma situação que envolvendo o Black Sabbath, mas antes de eu me tornar fã. A que mudou minha vida eu coloco Numb do Linkin Park. Linkin Park. Linkin Park, porque eu escutei ela em 2009 num jogo de PlayStation 2. Era o PES 2009, Nossa. jogo de futebol. Eu conheço um aqui em Jundiaí que tá fazendo cover do Linkin Park. Estão tentando também. Estão Legal. tentando. E aí, por que essa música aqui ela é tão importante? Porque anos depois, eu conheci na escola, em 2009 foi quando eu ouvi, em 2011 foi quando eu me mudei para Jundiaí em 10, em 2011 estava conversando com um amigo meu na escola, e ele já era bem mais fã de Linkin Park do que eu, e eu falei que tinha um jogo lá que tinha uma música que, pô, eu ouvi e tinha gostado. Ah, canta um pedaço aí. Ah, cantei pra ele. Ele falou, ah, é música tal, música Numb. Pô, legal, tal. Ele me passou umas outras. E aí eu comecei a ouvir Linkin Park direto. E foi a minha porta de entrada, principalmente pro rock. Eu curtia outras coisas, né? Que nem eu falei, U2 já ouvia. Só que Uhum. me tornar fã, assim, falar que eu era mais roqueiro, foi quando que eu peguei pra ouvir Linkin Park direto. E através do Linkin Park foi quando eu comecei a tocar. Então, se eu não tivesse conhecido essa música, eu nunca tinha ido estudar guitarra, provavelmente. Com E certeza. foi, a música se tornou minha profissão, hoje eu tenho minhas bandas, dou aula e acredito tudo a essa conversa que eu tive com esse amigo meu. Essa daí foi a música que mudou minha vida. A menção honrosa que eu tenho é justamente a Black Sabbath do Black Sabbath. Black Sabbath. A Black Sabbath. Já ouviu uma entrevista do Regis Tadeu falando que quando que ele pegou o primeiro disco e colocou a própria trilha Black Sabbath, causou um medo Ele nele? teve medo, né? É. Teve um espanto na hora que. Eu senti a mesma coisa. E isso eu senti antes dele, anos antes dele dar a entrevista. Anos antes até de eu ser fã de Black Sabbath. Eu tinha, sei lá, uns 15 anos. Fã mesmo, fui me tornar acho que com 20, 21.
Eu tinha uns 15 anos e essa música tava já na minha playlist, eu já escutava. Um dia eu acordei de madrugada, não tinha nem acordado, foi antes de eu pegar no sono. Eu senti sede, eu morava num sobrado e fui descer pra tomar água. E aí eu botei um fonezinho lá, soltei o som, e qual que foi o play? A Black Sabbath. Eu fui descer na escada escutando essa música, só a introdução, aquela chuva, o trovão e a introdução da música. Cara, eu senti arrepio no corpo inteiro. Foi irado, cara. Como não pode, né? Aquilo assustou. A capa do LP também já dá E muito. tu, meu irmão? Bem, pra mim, cara, eu gostaria de destacar todas as músicas do Black Sabbath que eu peguei de primeira, que são todas que a gente tocou no repertório, porque eu não conhecia Black Sabbath direito. Era um estilo do rock que eu nunca tinha experimentado a fundo. O que eu escutava na época, ainda escuto, mas não tanto quanto na época, rock nacional, anos 80, 90, que é o que eu aprendi com meu pai, que é o que ele tocava, toca até hoje, na sigla. Sim. Mas, cara, quando eu peguei as primeiras músicas do Black Sabbath no baixo, eu vou destacar especificamente War Pigs, que foi a primeira. Foi pra mim um divisor de águas, porque aquilo ali era diferente. Não era nem mais difícil, nem mais fácil, era completamente diferente. Era uma outra coisa que eu tava aprendendo, sabe? E especialmente War Pigs foi uma música bem desafiadora pra mim, que me fez treinar muito e me fez evoluir bem rápido como baixista. E também como músico, também no gênero. Mas realmente é uma música assim que me marca muito. E que até hoje eu amo muito. Que bom. E fazer uma pergunta aqui para vocês. Que nem a geração do teu pai, sabe? Rock nacional, tudo. Nós temos a época do U2, Tears for Fears. Dias fofinhas. Exato. Dias fofinhas. Ó, não vai chamar nós de Teletubby, né, cara? Pelo amor de Deus, né, meu? Entendeu? O que vocês, dessa nossa geração aí, que nem a geração do pai dele, né? U2, Tears for Fears, Rod Stewart, Billy Idol, esses caras. Faz alguma coisa de diferente para vocês, assim, questão musical, de querer mudar alguma coisa ou fazer outra coisa? Porque você sabe que esses tipos, o teu pai mesmo, você sabe que esses tipos de música, por exemplo, atinge um público maior, né? Sim. Do que Cara, o Black Sabbath. Porque o Black Sabbath, vamos ser sinceros, né? A pessoa tem que saber. A pessoa tem que É conhecer. nichado, é nichado. E é até uma coisa que o próprio Ozzy, ele deu uma entrevista falando que o som dele não é pra... Na época que surgiu o Saba, eles associaram com o satanismo, né? Ele Não falou, tem nada a a ver. gente quer tocar o que a gente gosta de tocar e quem quer consumir, consome. A gente não tem nada a ver com esse público. Sim. Nada a ver, eu li a biografia dele, ele falou que ele sentou numa rodinha que tava fazendo um ritual lá e começou a cantar parabéns pra você, que ele tava de saco cheio. Meu, Ozzy, por exemplo, que falaram pra ele que a música seria Satanás. Meu, pra nós na época lá, mais bonitinha, usava óculos de fundo de garrafão, e quando nós via Canela já era um. Imagine o Ozzy cantando um desse naquela época. Então, Revolucionou, cara. Ele mudou tudo, Completamente. mudou Sim. tudo. entendeu? Mas é sempre mal visto uma novidade, né? Sim. Uma novidade é sempre mal visto. Depois que tem. É o mal do ser humano, né, cara? Tem coisa que é ruim mesmo. Ah. Tem novidade que é ruim Tem mesmo. novidade que é ruim. É. Né? Nem vamos, nem nem- vamos citar alguns estilos. Nem Exatamente. precisa, convenhamos. Convenhamos, Nem né? precisa. Poupamos, né? Vocês sabem também. Exato. Vocês aí sabem. Exatamente. Mas o impacto que eles fizeram. Isso aconteceu com o Paganini também, né? A Paganini. gente tava falando de música clássica agora. Tipo, a forma como ele tocava, falavam que ele tinha pacto com o diabo. E. Nada a ver. Ele era um músico Cara, é só um virtuoso. gênio. Mas assim, fez bem pro marketing do cara, entendeu? Sim. Essa coisa sombria, né?
Se nós for pensar pela história, todos aqueles que foram criticados, que todo mundo falaram que era antimundo, que era anticristo, que era anti-tudo, foi os caras que estouraram, cara. Exato, Exatamente. exato. É sempre assim. As pessoas elas têm essa dificuldade em aceitar, especialmente musicalmente, porque a música é uma parada muito psicológica que entra na cabeça das pessoas. Uhum. Então, se você tá acostumado, se você desde criança ouve jazz, a probabilidade de você não gostar de jazz é muito pequena. Porque o seu cérebro, ele entende aquele som como um bom som. É a sua casa, né? Você tá bem-vindo ali. Exatamente. É. Exatamente. Agora, se você escutou jazz a vida inteira e parte com heavy metal, é muito provável que você vai Vai estranhar. ter uma repulsa, né? Agora, se você tá aí nos anos 60, vira aí pros anos 70, e você ouve um som que você nunca ouviu nada parecido, Você tá na coisa do good vibes e aparece o. você sai completamente da zona de conforto, cara, é muito provável que esse som vai receber críticas. Mas a questão não é de receber críticas. A maior parte, por exemplo, é que nem nós concordamos aqui. Tudo aquilo, por exemplo, que se passa de novidade, o povo critica, né? Sim. Pior de tudo é que o artista que faz isso, às vezes ele se deixa se incorporar pelo aquilo que a turma fala. Sim. Nós perdemos vários cantores aí, famosos aí, porque seguiu uma linhagem que eles se acharam muito mais do que aquilo, entendeu? Ou as críticas que foi impregnado na cabeça deles, né, meu? Sim, isso aí é complicado, cara, porque realmente você tem que ter, Uma especialmente, estrutura. especialmente se você, cara, se você é um músico genial, que nem é o caso do Ozzy, que nem é o caso da banda Black Sabbath, você tem que ter a perseverança, porque, cara, críticas, e assim, críticas negativas, não é nem críticas construtivas, sabe? Críticas de realmente, esse negócio de falar que tem pacto com o demônio, essa questão, isso tudo vem porque as pessoas não conhecem. Mas como o caso do Saba, eles mantiveram ainda assim, certo, a linhagem, né? Apesar de que mudou vocalista, tal, fases diferentes, mas a banda seguiu a ideia do heavy metal. Sim, É. fases diferentes e momentos diferentes, né? Sim, Da sim. banda, né? Mas ainda falando dessa parte dos anos 80, cara, a gente sofre influência disso também. A gente não tá isento, não. Eu curto muita coisa. Inclusive, vou surpreender muita gente, Lá vem. mas, cara, eu escuto Whitney Houston, velho. Uma voz perfeita. Tô ouvindo Whitney Houston hoje e daqui a pouco eu tô ouvindo Pantera. É. É diversificar. Não tem problema uma nenhum. é uma coisa de você diversificar, Sim. cara. Interessante. Outra, se a gente falar da Whitney, pô, a voz dela é a mesma coisa que eu falo, entendeu? Se você pegar, por exemplo, Elvis Presley cantando, tá? Se você pegar, por exemplo, a Whitney. Se você pegar a Adele cantando, você consegue ouvir o inglês deles perfeitamente. Sim, sim. E tem muitos cantores que cantam lá, por exemplo, você não consegue ouvir o inglês dele, sabe? É uma coisa Porque fica sorrate- empapuçada a nota uma aqui, coisa né? sorrateira, entendeu? Esgoelando. Até brasileiros, né? Tem É, cantor que você de fora que você escuta o inglês dele melhor do que um brasileiro canta, de alguns estilos aí principalmente, que parece que não tem consoante, né? Exato. Eu só não gosto de bossa nova, tá? É, Tipo Caetano, Chico, Não isso consigo daí, ouvir. Também não consigo ouvir. sabe, eu bossa acho nova que- é um ou outro aí também eu acho que eu que, gosto. entendeu? Alguns cantores aqui nacional que, pra mim, não... Tudo bem que Paula Toner, do Kid de Abelha, cara, aquela mulher nasceu no formal, entendeu? Mais velha do que eu, a mulher parece que tem 15 anos, 15 cara. anos. Não mudou a voz também, né? Nada, Nada. nada, Zero. nada. Conservada. Totalmente conservada, né? Totalmente conservada. Então, para nós finalizar, o que vocês... Vou colocar a câmera aí para cada um, e cada um vai fazer as suas declarações, pedido de namoro, Tem alguém namoro pra pedir? pedido de Tem, namoro. mano. Vamos começar pelo Tô sofrendo por vocalista. Vamos começar pelo vocalista. Mãe, te amo. Obrigado. Obrigado por tudo, pelas influências. E, logicamente, sem você e o meu pai, eu não ia estar aqui tendo essa conversa hoje. Estaria fazendo qualquer outra coisa.
e não estaria me dedicando para música, né? Então, esse é o recado que eu tenho para dar. E para quem está assistindo e tem vergonha de assumir que gosta de new wave e heavy metal, pode assumir para seus amigos, não tem problema, você não tá sozinho não. E agora mudando para o nosso amigo do lado. Suas considerações finais. Quero agradecer muito, Marcão, Não, eu que Tony agradeço. Wolf. Eu que agradeço a vocês pela presença de vocês. Cara, vocês não têm noção, cara. Eu não abri o podcast, não inaugurei o podcast, que eu tinha falado para mim mesmo. Vai ser Childers of Sea. Oh, legal, legal. Obrigado. Vocês são o obrigado. primeiro. Tudo bem, pessoal. Vai ter umas falhas aí na gravação toda, mas estamos começando também, tá? Estamos começando. Depois, na hora de editar, nós Aí, vamos corrigindo. Fazer os entendeu? cortezinhos bonitinhos. É que a turma não sabe que nós ficamos uma hora gravando aqui, falando, e não tava parou nada de gravar. gravando. Oba! E falando isso daí, continua você falando seus agradecimentos. Vamos lá, quero agradecer muito minha mãe, que ela me apoia desde que eu decidi seguir nessa profissão de músico, desde os meus 15 anos de idade que eu estou aí decidido. Quero agradecer também ao meu pai, que ele infelizmente não está mais aqui entre nós. Mas está 4 junto anos com o e meu meio. lá, pode ter É certeza. isso aí. E ele também sempre apoiou muito, investiu em mim desde que eu decidi entrar nesse caminho. Quero agradecer muito ao Lagarto, que foi quem foi meu educador musical desde os meus 15 anos de idade, 16, e quem sempre me incentivou e me direcionou nesse caminho, me ofereceu a oportunidade de dar aula na FLM, a escola que eu estudei a vida inteira, e agradecer principalmente a Deus por estar me guiando aqui nessa estrada que eu escolhi para mim e decidi construir a minha vida em cima disso. Quero agradecer também aí aos meus pais, que provavelmente vão estar vendo essa gravação aí. Sem vocês eu não conseguiria estar aqui, eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei. Muito obrigado pelo guia, né? Por serem meus guias e por terem me apresentado o mundo que eu nunca pensei que eu me interessaria tanto, que é o mundo da música. Gostaria de agradecer também ao dono do podcast. Não, aqui nós que somos donos. É, Aqui eu não sou nada se não tivesse vocês, cara. Você sabe Que isso? disso? mas Como que eu iria fazer um podcast sozinho? Você conversando com seu Fazer subconsciente. Eu vou falar sobre psicologia, Fazer sobre as depressões que a turma sofre, síndrome do... Pô, fazer um monocast. o monocast. Monocast. Monólogo do Marco. Tendência, hein? História tem bastante. E agradecer aí pela oportunidade de poder estar estreando o podcast da Lone Wolf. E, bem, agradecer também a todos aí que nessa jornada, né, não vou lembrar de todo mundo, mas que nessa jornada aí da música puderam me ajudar, puderam me guiar. Lagarto, Felipe, todos vocês foram muito importantes pra mim. E para todos os fãs aí da Children of the Sea que estiverem vendo, saibam que a gente vai trazer novidades aí em breve. A gente tá planejando algumas coisinhas novas. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Ah, que beleza, hein? E para os fãs e para as pessoas, por exemplo, acompanhar vocês na rede social. Quais são a rede social de vocês? Instagram, Facebook? O Facebook é aberto, Lucas Cartapati. Procurar lá. Ou através dos membros também. Só pesquisar lá e me adicionar. Eu tenho o perfil aberto. Só não tem Instagram mais, tá? Instagram não tenho. Eu comecei a ver muito anúncio de coach mirim ensinando como você deve agir na vida. Eu fiquei de saco cheio daquilo e apaguei a conta. Aí- Senão aquelas propagandinhas, né? É. Ganha R$ 500 por dia. Exato, o robozinho do Pix,
o tigrinho, né? A moda agora é o tigrinho. É o Tigrinho, o Tigrinho. Então eu larguei mão do Instagram por causa dessas propagandas aí. Aham. Mas, claro que vocês vão passar seu Facebook e seu Instagram, né? O Claro, a banda Facebook tem. eu não tenho. A banda também não tem. A Como rede assim, social da cara? banda é no Nós Instagram. precisamos agilizar isso, O cara. Facebook ficou pra A trás. página do Face a gente precisa dar uma upada lá, colocar material também. É, Mas tem o Insta da banda. tem. O Insta da banda é children.off_the.c. Peraí. Arroba. Ok, vocês me passam isso daí, eu vou deixar vou gravado isso passar em daí detalhe. junto com a edição. Beleza. Fechou. Mas é arroba Children of the Sea. Vocês vão reconhecer lá a cruz Black Sabbath. Aham. Tá facinho, já é um dos primeiros lá que aparece. Meu perfil pessoal é Diego_Peterlini. NI no final, tá? Por favor. Diego_Peterlini. Beleza? O meu Instagram é GabrielFN, tudo junto. _ OFC, oficial, né? Resumido, OFC. E eu não tenho Facebook. Tá vendo? Será que eu sou aquele cara não. atrasado do Facebook do Orkut, cara? Volta Orkut. Vocês nem tá? chegaram, né, a pegar a época O do Orkut Orkut. chegou né? Eu peguei, voltar, com né? certeza. Não. Com Não. certeza eu peguei. O Orkut eu não peguei, mas o Facebook. Facebook até peguei a época, Não mas é- não encarnei no Meu Facebook. irmão, não azara não, cara. Teu pai tá no rolo, cara. O Orkut eu não peguei. Ela não, teu pai tá no rolo, cara. Eu vou colocar o Instagram seu junto com a edição do vídeo. E assim que Uhum. estiver pronto também, eu vou gravar ele num pendrive e mandar para vocês. Ou vocês me mandam um pendrive, eu abaixo para vocês e mando. Mas antes de eu lançar ele, vocês vão dar uma analisada toda, entendeu? Se tiver que Uhum. fazer um corte, alguma coisa semelhante. Isso nós estamos falando aqui tudo no ar também, porque para todo mundo entender. Eu vi as considerações de todos aqui, mas eu não vi nenhum falar de consideração para namorada. Ninguém namora aqui, não? Namoro. Obrigado, viu, Ana? Beijinhos pra você. Ali, ali. Oba! Beijinhos, viu, Ana? Logo eu tô em casa. E? É só ele que namora mesmo. É. Então nós três aqui estamos largados. Vamos largar. Acho que Eu tô sim. largado. É isso aí, né? Seja bem-vindo. Solteiro e roteando aqui. Roteando, né? Tá ligando o modem, né? Pessoal, eu agradeço a presença de todos aqui, Obrigado. cara. Vocês, fenomenal. Eu quero, sempre que vocês quiserem fazer um podcast, alguma coisa semelhante, trazer de novidade, a casa para vocês sempre está aberta, cara. Aqui. Eu agradeço a vocês. Obrigado. Não Muito sou- obrigado. Não são vocês que têm que me agradecer. Sou eu que tenho que agradecer vocês por estar aqui, cara. Vocês não sabem quanto que vocês podem crescer ainda, cara. Vocês não têm noção. A gente quer agradecer a projeção aí pro seu público. E eu ainda vou ver vocês crescerem ainda muito, cara. Ah, se Deus E quiser. você, ainda E você a gente vai ver você crescer também. e ainda você ainda dizer, eu fui o primeiro, cara. É, vamos primeiro aparecer na Lonely A Wolf. gente volta Somos aqui os ainda. primeiros. Com certeza. Aqui fica à disposição de vocês, independente de qualquer coisa, tá? Para divulgar novo trabalho, ou alguma coisa semelhante. O que vocês precisar da Lonio e da Jarinu News, tá? À disposição de vocês, totalmente. Tá bom? Legal. E que Deus obrigado. abençoe vocês, abençoe a família de vocês todos, tá Amém. bom? Amém. Um abraço.